Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. Você vai escolher aí o seu grupinho, o seu montinho, de acordo com o número, com a pedrinha, com a cara da carta. Você vai usar a sua intuição para escolher a opção ou as opções que mais conversam com você. Eu vou ter uma mensagem pronta ali para te passar. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, vou ficar feliz em conversar com você. Meu site de agendamento é o pollination.com.br. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, é só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição e inclusive você vai ver ali que os capítulos estão organizados, cada montinho é um capítulo diferente, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Muito bem, 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá então, vamos começar aqui a nossa conversa, meu grupinho número 1, você escolheu essa ametista que é um chaveiro, e teve umas situações aqui na hora de escolher as cartas, na hora de escolher as pedrinhas, e essa é uma das pedrinhas que insistiu para participar. Então, vamos ver que carta que veio junto com esse chaveiro de ametista. Muito bem, nós temos Tara Verde, Green Tara, que é o nome dessa cartinha, dessa deusa, né, dessa representação de sagrado feminino aqui. Ela vem trazendo uma mensagem de salvação e ela tem uma carinha tão boa, mas tão boa. Ela olha pra gente assim, será que agora com esse recurso novo do YouTube de dar zoom no vídeo, será que você consegue enxergar a carinha dela com mais facilidade? Eu espero que sim. E primeira coisa que eu noto com ela também é esse olhar de confiança, então, né? Então, tem muito nessa mensagem já logo de cara que o que você precisa saber agora é que tem uma força importante que pedindo confiança, também confiando bastante em você e confiando a você acesso, porque o chaveiro, o que a gente põe em chaveiro? A gente põe chave, acesso, confiando a você acesso a lugares, pessoas, informações e que isso tem um papel no seu caminho. Essa palavra salvação, ela é bem dramática, né? Porque é importante, mas eu sinto que é uma conversa, assim, sobre acesso a questões, é uma energia que te ajuda a acessar questões que te ajudam, às vezes, a evitar um problema ou a sair de uma enrascada, né? Mesma coisa, mas muitas vezes também a quebrar um padrão ancestral, uma coisa maior. É uma carta de número 17 também. Número 17 tá me falando muito sobre, primeiro, vitória, né? Número 8. 17 reduz para 8, mas também fala que esses são sinais de o começo de materialização. Então tem uma coisa assim, para muitas pessoas o que você precisa vir agora e de repente isso te ajuda a reconhecer uma situação. Uma situação que se vem com essa palavra de salvação é porque ela pode parecer uma situação que podia dar chances de dar errado, ou que você acha que poderia ser injusto, ou que você acha que você poderia sair prejudicado. Só que o que você precisa vir agora é que você tem esse olhar confidente dessa figura aqui, que ela fica olhando de volta pra mim e eu sei que ela tá olhando pra vocês também, do tipo, confia, fica tranquilo, eu acredito em você, mas eles não sabem o que a gente sabe? E que esse tipo de situação marca o início de uma expressão, de uma concretização de algo importante. Essa representação do feminino aqui também tem essa coroa, né? Tem flor de lótus nesse adereço da cabeça dela. Flor de lótus é um símbolo de superação. Esse adereço na cabeça dela tá me chamando muita atenção também.
Então me fala sobre esse acesso. Para muitas pessoas tem a ver com informação, tá bom? Receber informação é importante. Para outras pessoas, o que você precisa ouvir agora é que você está pensando, você tem essa habilidade de entender certas coisas, você tem acesso à informação, você tem informação privilegiada, sabe? Primeira coisa é isso. O que mais que a gente fala sobre o que esse meu grupinho número 1 precisa ouvir agora? Aí diz assim, que aí nós temos energia de o arquétipo da mãe, aqui representado pela mãe estelar, é o nome dessa carta, e Sagrado Feminino na mesa, novamente, não é à toa que eu fiquei com vontade de fazer essa leitura com o meu baralho que mostra as diferentes facetas do Sagrado Feminino. Muito bem. Então é um reforço de que a importância de você se conectar com o seu Sagrado Feminino nesse momento. Se você não tem muita familiaridade com isso que a gente está falando, independente do seu gênero, se você é homem, mulher, não binário, todo mundo tem feminino e masculino dentro de si. É uma energia yin yang. Então aqui tem yin, e aí você pode se beneficiar de pesquisar e descobrir quais práticas você mais gosta, né? Nessa intenção de se conectar mais, entender melhor o seu yin. Se você quiser também, acabei de lembrar, eu tenho uma leitura aqui no canal que é Conhecendo Melhor Yin Yang, mais ou menos isso o título. Dá uma olhadinha aí no canal que pode ter informação complementar ali também. Mas a grande coisa é que esse arquétipo de mãe, essa representação de mãe estelar, né? O arquétipo da mãe, a energia da mãe é uma energia de proteção, nutrição, cuidado, acolhimento e tudo mais. E aí tem a próxima carta de um ancestral muito grande, muito importante. Então, cuidando, nutrindo, dando, nutrir é dar, né? Dando acesso a informação importante. Olha uma porta aqui, aí outra porta na próxima carta também, que fala sobre esse é um momento de cura profunda. E aqui a gente está sempre falando de questões relacionadas à energia, a autoconhecimento. Se você tem questões de saúde física, a minha sugestão é você procurar a medicina, certo? Então, aqui a gente está falando de tem questões profundas sendo curadas. Toda vez que aparece processo de cura, a gente sabe o que acontece, porque é similar com o que a gente vê expressado no plano material. Se não está na superfície, se a gente não sabe que está ali, através de exames, por exemplo, a gente não sabe que precisa de atenção, que precisa de cuidado. Então, toda vez que a gente está passando por um processo de cura, nesse espaço de espiritualidade, autoconhecimento, é a mesma coisa. Tem coisas que vêm para a superfície. E, portanto, às vezes tem situações que colaboram para trazer coisas importantes para a superfície, para que elas sejam reconhecidas e ou limpas, equilibradas ou acolhidas. Para muitas pessoas, esse aspecto do acolhimento pode inclusive ser mais forte nesse momento, porque tem essa energia de arquétipo de mãe aqui. Aí a próxima carta fala sobre esse ser um momento de reparação para muitas pessoas. Aí tem duas coisas que isso aqui fala. Primeiro, que fala de justiça kármica, de onde algo foi feito errado ou desequilibrado, que aquilo tem um momento de acerto, né, das coisas que estavam fora de equilíbrio ou fora da ordem. Tem uma outra coisa aqui também, que essa coisa de reparação também me fala um pouco sobre recuperação, entende? Tem
um grupo de pessoas, se a gente olha lá no fundo dessa imagem, várias pessoas de mãos dadas, e a gente vê essas figuras numa posição de prece, né? E essa raiz aqui embaixo fazendo referência à força ancestral novamente. Então, assim, essa outra faceta da reparação também está me falando muito sobre recuperação, entende? Se ajudar a ser recuperado. Aí, não vamos deixar de notar aqui que mais de uma vez é uma mensagem que fala sobre ancestrais. Até mesmo essa imagem, né, com a energia de mãe, mãe também é um ancestral. Então tem 1, 2, 3 de 4 cartas trazendo imagens ou uma conversa sobre ancestralidade. Então tem uma coisa aqui sobre para muitas pessoas e que você precisa ouvir agora, é que tem força ancestral. Fazendo a carinha dela com essa cara simpática, esperta, sábia. As duas coisas, isso que é legal, é uma força ancestral que é ambos sábia, mas também é esperta, porque tem diferença. Me conta aí nos comentários se você entende dessa diferença que eu tô falando. E dando acesso. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Já que a gente entrou tanto numa conversa ancestral aqui, eu vou pegar meu baralho ancestral. Muito bem. Vamos lá, o que mais que a gente pode saber sobre essa ajuda dessa força ancestral e que meus queridos do meu grupinho número 1 precisam ouvir agora, nesse momento? Força. Tem força ancestral te dando força, coragem, acesso, informação, tem muita ajuda. Para muitas pessoas, olha que maravilhoso, o ancestral do exílio. Exílio é quando você não tem acesso, né? Quando você é exilado, quando você não tem acesso. Olha só, esse ancestral te dando acesso. Para muitas pessoas, o que você precisa ouvir agora é que você pode se beneficiar de olhar para as situações que estão acontecendo aí no seu momento com esse olhar de... Se perguntam, a resposta pode ser não, tá bom? Porque cada um aí tá no seu momento. Mas nessas situações que estão te chamando a atenção no seu momento, ou às vezes por estarem te desafiando, se você estivesse olhando para uma história sobre perseguição, exclusão, exílio, daria para encaixar, porque essas coisas a gente vê nos filmes, né? Acontecia muito na era medieval e não sei o quê. Mas as pessoas não mudaram tanto assim, infelizmente. Eu gosto muito das pessoas. Às vezes eu percebo que eu gosto mais das pessoas, eu tenho mais esperança, eu tenho um olhar mais amoroso para as pessoas do que o meu yang, que é o meu raciocínio, a minha lógica, a minha lua em Áries, gosta de admitir. Mas a gente tem essas questões aí também. A próxima carta fala de reconciliação, numa leitura que já falou de reparação. Para muitas pessoas também é isso, onde antes no passado houve um exílio, uma separação de uma pessoa ou de uma situação, entendeu? Do acesso a algo, seja informação, seja um recurso, tipo dinheiro, entendeu? Tem uma reconciliação. O xamã das estrelas, estrela, cura, esperança, também possibilidades, abrindo possibilidades. E a última carta que aparece aqui é o espírito que nutre. Não é à toa que a gente sentiu vontade de conversar sobre o arquétipo da mãe e deixar bem definido essa energia nutre, porque o arquétipo, a energia de mãe, nutre, dá, cuida, acolhe, aceita, celebra, eleva, potencializa.
Certo? Muito bem. Uau! Eu não sabia que a nossa conversa ia ser assim. Eu vou tirar mais cartas aqui. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 1, que está sendo muito abraçado, que está sendo muito amado. E eu fico olhando pra carinha dela, porque tem essa coisa, eu acho que é porque eu não falei em voz alta ainda, porque essa carinha dela é uma cara de quem tá orgulhoso também, sabe? Uma cara confidente de quem tá orgulhoso, de quem tá orgulhosa, né? No caso. O que mais que a gente pode falar pra esse meu grupinho número 1 e o que você precisa ouvir agora? Muito bem. Tem 3 coisas, né? São 3 cartas. Aí a gente começa com uma carta de Rei de Paus. Rei de Paus, a minha relação com a energia dessa carta é de poder pessoal. Porque no tarô a hierarquia das cartas importa. E quando um Rei de Paus aparece, ele conversa muito comigo sobre estar nessa confiança desse poder pessoal. Não que não exista poder pessoal em outras cartas, mas aqui é a energia amadurecida. Aí a próxima carta é o 3 de paus. O 3 de paus, nessa arte aqui, já tem um tempo que ela conversa comigo justamente sobre pessoas que estão em linhas do tempo diferentes. Porque, olha, aproveita o zoom aí do YouTube de novo. Agora vocês vão me entender. Olhando para esse 3 de paus, tem essas 2 figuras. Elas estão no mesmo lugar, na mesma praia. Na mesma história, lidando com as mesmas coisas, entende? Só que, claramente, tem um vento ali nessa praia também. Só que para uma pessoa esse vento sopra numa direção, para outra pessoa sopra em outra direção. E a gente sabe pelo cabelo. O cabelo de uma tá voando para um lado, o cabelo da outra tá voando para o outro. Então tem uma coisa aqui sobre, para muitas pessoas, a gente falou de salvação. E eu achei bonito que eu ouvi agora também, porque tem essa coisa desse orgulho todo também, que é assim, é a gente que se salva. E como que você se salvou nesse momento? Quando você amadureceu, se conectou, entendeu, entendeu quanto é sagrado também o teu espírito, a tua história, o teu amor, o teu corpo, a tua vida, o teu tempo, tudo isso mora em poder pessoal. E foi buscando amadurecer isso. E isso é, nesse momento, uma coisa que você precisa ouvir agora, que colaborou bastante para você se salvar de quê? De uma repetição de um padrão. Muito bem. Aí, essa figura entende isso, porque entende todos os porquês, do porquê era essencial que você chegasse aqui para viver uma história de um jeito diferente. E aí tem um 8 de paus que mostra esse grande portal aqui na arte dessa carta também. E esse 8, eu falei de paus? Tá certo. 8 de paus é uma carta de movimento, viagem. O 8 de paus mostra aquelas flechas, né, voando no ar. É energia também, então tem uma mudança de energia, tem movimento na energia, tem o acesso a essas outras possibilidades. E o que eu fico vendo também é que é uma energia que para algumas pessoas pode falar que envolve viagem, entendeu? Pode ser que se mostre assim para você, mas pode ser que você continue na mesma casa, na mesma cidade, entendeu? E ainda assim veja essa movimentação acontecer. Por que você por que eu não consigo sair daqui? Deixa eu conversar com a carta um pouquinho. Por que eu não consigo sair daqui, de você, desse 8 de paus? O que tem aqui que eu preciso entender um pouquinho melhor? Olha a primeira carta que cai na mesa. A que você está se apegando? Próxima carta.
Você não está sozinho. Mostra, inclusive, essas figuras conectadas aqui por uma energia. E você já fez isso antes. Você não lembra. Ou nem você. Tem parte de você que lembra, mas pode ser que conscientemente, eu sinto que tem uma coisa assim. Agora que tem um movimento ou tem um acesso, uma abertura para uma coisa importante, pode ser que tenham muitas pessoas que estejam na dúvida ou desconfiando, será que é isso mesmo? Será que quando esmola demais o santo desconfia? Qual que é essa situação aqui? E aí tem uma coisa aqui sobre essa energia que tá falando. Qual que é esse apego? Então, primeiro é isso. Se perguntar, é você que vai ter essa resposta mais purinha e mais certa, você já vai ter. Então, já se pergunta, seja muito honesto com você. Por que que nesse momento em que eu vejo uma possibilidade das coisas irem numa direção que pode dar muito certo para mim, de ganhar acesso, de ver movimento, de ver uma reparação, de acessar um jeito de viver isso aqui, ou viver em geral, mais saudável, enfim, tudo que a gente está vendo aqui, porque que vem muitas vezes uma hesitação. E aí, para quem reconhece uma hesitação e está se perguntando, aí é identificar isso como o que pode ser um apego, e aí vem essa mensagem que fala, mas não precisa. Por toda a razão pelo qual a gente já conversou aqui, que já está muito claro que é muito bom, né? Isso aqui que a gente está falando, bom. E segundo, lembra, você não está sozinho, tem ajuda, tem acesso, tem informação, tem inspiração que sopra na sua orelha, tem proteção, tem nutrição, receber tudo o que você precisa. E a próxima carta que fala que você não lembra, mas inclusive você pode confiar em você também, que você já fez isso antes, e confia que quanto mais você caminha na direção dessa reparação, ou pelo menos isso, em poder pessoal, em se permitir ganhar acesso, se é a dinheiro, se é a trabalho, a reconhecimento, a amor, a uma vida mais equilibrada, mais feliz, se dê esse direito, porque tá aqui, porque já fez a parte que precisava fazer, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo para continuar a conversa, é no pollination.com.br, meu site de agendamento. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então, meu grupinho número 2 que escolheu essa pedrinha aqui, essa ametista. Vamos descobrir a sua carta juntos, mas antes eu queria te contar também que essa pedrinha, inclusive ela tá meio machucadinha agora, porque ela queria tanto participar da leitura que ela se jogou na mesa e depois se estabacou toda no chão ali. Então, é uma pedrinha que queria muito estar na mesa aqui para vocês, e a ametista é uma pedra maravilhosa, inclusive, ótima para ter em casa, é aquela pedra coringa, que limpa energia, mas olha que interessante. Eu lembro que eu descobri em algum momento uma característica inusitada da ametista e é a que me veio à mente agora. Então, o que eu ia falar antes eu até esqueci, porque agora eu foquei só nessa informação e eu usava há um tempo, que ela ajuda a evitar ficar bêbado, por exemplo. Por quê? Porque ela ajuda a evitar excessos. Então, às vezes, por exemplo, quando eu ia numa festa, uma festinha, alguma coisa assim, e eu não queria perder ali a mão da coisa, eu queria ficar equilibrada e tudo mais, eu usava a minha pulseira de ametista. E toda vez que eu recebia pessoas em casa, eu colocava a ametista na mesa de centro, não para ser a chata, porque todo mundo se diverte do mesmo tempo, mas para evitar excessos que vêm com bebida, por exemplo. Mas aí eu sinto que essa energia também tá falando do quê? Porque bebida é divertido, mas fora de mão, em excesso, é o tóxico, né? Tá falando do tóxico. Então, é muito bom ter ametista, e é engraçado que essa história já é a que mais queria conversar aqui com vocês. Aí a próxima carta que aparece é Mamacocha, que representa água nessa
nesse grupinho número 2. É uma carta de número 33. E olha que interessante a combinação dessas coisas que a gente está falando, porque 33 é o número mestre de criação. Muitas vezes, quando o número 33 aparece, vocês já repararam? Ou, de repente, é uma coisa que mais sou eu que estou reparando, né? Que faço as leituras. Mas, normalmente, quando o número 33 tem aparecido, ele já está falando assim, olha, energia caótica. Energia caótica, por quê? Porque é o tipo de energia que possibilita criar o novo. Olha a história do nosso universo, tá certo que tem várias teorias aí, mas a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, que houve ali uma explosão e aí o universo se criou, né? Então tem assim, no mínimo pelo poder filosófico da teoria, se você não acredita nessa, de que é uma energia que fala que através de caos, de ativação, de impacto, que se cria algo novo. Aí essa é uma coisa aceita por todos. A Lua foi criada assim. Depois de um impacto de 2 planetas, o que sobrou ali foi a Lua. Então tem uma coisa aqui nessa mensagem, eu tô vendo ela fazendo com a mão muito do que eu tô fazendo também. Ela tá segurando uma concha, mas eu tô toda hora assim e assim, né? Então assim, essa coisa das mãos me chamando a atenção. Por que é importante essa nossa conversa? Que você precisa ouvir agora é uma conversa importante sobre equilíbrio. E que se você puder se dar a chance de ficar mais consciente em relação a equilíbrio, principalmente o seu, né? Porque às vezes o outro se desequilibra, mas se você tá no seu equilíbrio, já é meio caminho andado. É importante para você conseguir passar por essa energia que beneficia tanto desse número 33, energia caótica que cria novas possibilidades, de uma forma mais gerenciável para você. Por que eu tô falando assim também? Não é à toa que eu quis falar da lua, água, né? As emoções. Água é um elemento que representa a nossa relação com afetos, as nossas emoções e também a conexão espiritual. Então tem uma coisa sobre esse momento que tem muita intensidade, ele é muito poderoso e que como que você trabalha junto numa energia que já está trazendo esse, como é que fala? Transbordar de possibilidade, é um transbordar de possibilidade, de energia que vai te beneficiar. É buscando se gerenciar, se cuidar do seu corpo, da sua mente, aterrar a sua energia, essas coisas. Eu tô notando também, né, que Mama Cocha, Mama é também energia do arquétipo da mãe, que cuida, que nutre, né? O arquétipo, a energia materna, ela tem essa característica de nutrir, de acolher, de incentivar. Então, por isso que vem essa confirmação acima de tudo também, de que é benéfico, que funciona a seu favor, só que é intensa. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2 e o que você precisa ouvir agora? Legal. Aí as 2 cartas que aparecem vem o cômico e a semente. Nessa carta da semente, no centro de tudo isso aqui tem uma pérola. Então tem uma coisa assim, sabe o que tá me lembrando? Porque a pérola, inclusive ela tá segurando aqui essa concha, né? Ah, entendi, grupinho número 2. Nossa, não dá pra ser mais literal. Tá vendo? Ela tá segurando essa concha e contando pra gente que dentro dessa concha, nessa energia intensa, tem uma pérola se formando. A gente sabe que as pérolas, elas são formadas a partir de uma
de um incômodo, né? Entra ali um grão de areia e a ostra começa, a concha, né? Começa a se movimentar ali para se preservar, para se proteger desse incômodo, dessa dor, e aí vai formando a pérola. Então, a gente falou de energia caótica, né? Da intensidade e tudo mais. Pode ser um momento muito emocional, transbordar de emoção e tudo mais. Pode ser um momento também de que você esteja mais sensível em termos da sua sensibilidade espiritual e tudo mais. Tem muita proteção, mas é importante você aterrar a sua energia também, especialmente agora que a gente está vendo essa pérola, porque vem confirmar de que tem uma joia, algo de valor sendo formado a partir de passar por uma fase ou uma situação mais desafiadora. Também o nome dessa carta é a semente, que vem reforçar o tempo das coisas. Então, para esse meu grupinho número 2, é importante falar: o que você precisa ouvir agora é que tem uma pérola se formando, algo de valor, algo raro também, porque pérolas naturais são mais raras, né? Tem as artificiais, mas as naturais são mais raras. E vou segurar isso aqui. E é importante o tempo, porque esse aqui com a semente, o que a gente aprende com as sementes também? De que bota a semente lá na terra, no escurinho, aí ela começa a despontar, né? Cria raiz, começa a despontar e começa a crescer e eventualmente ver frutos ou flores, né? Então, paciência, porque você está acessando essa intensidade também são sinais do início, o início de algo muito valioso para você no seu caminho. Bonito também, porque pérolas são lindas. Aí esse cômico tá pedindo tá dizendo também, né, que sorrir é o melhor remédio nesse momento. Sorrir é o melhor remédio nesse momento. Mas nessa sobreposição aqui da pérola e do cômico, também me lembrou sobre tragicômico, né? As tragédias gregas e o termo tragicômico. A gente usa tragicômico quando o negócio, a gente não sabe se ri ou se chora. Aí essa mensagem é assim: vamos rir, vamos rir, vamos rir. É um ótimo remédio. E nas tragédias gregas também, que tem esse elemento do rir, não sei se eu rio ou se choro. Por que era um formato tão famoso que até hoje a gente lembra, né, que se fala sobre o assunto? Porque tinha essa dinâmica onde o personagem principal, ele passava por uma história, por situações ali que quem escrevia o roteiro já escrevia de um jeito que é assim: você que é a audiência, que tá de fora, você já sabe para que direção que as coisas vão, mas o personagem que você tá vendo ali no palco, por exemplo, não sabe. Então a graça para as pessoas era meio já adivinhar, já saber que ele tá preocupado ali ou ele tá fazendo isso, mas a gente já sabe que o outro tá falando, o que vai acontecer, não sei o quê. Meio a dinâmica com a novela também, e por isso que as pessoas amam Vale a Pena Ver de Novo, né? De já saber o que vai acontecer. Então tem uma coisa assim: por que eu contei tudo isso aí? Eu prometo que tem uma razão. Eu ouço por duas razões. Primeiro, que tem certas coisas que, quando você está mergulhado nessa intensidade, você pode não enxergar, mesmo quando são coisas que, se você estivesse do lado de fora observando, você enxergaria todo o caminho, o inevitável, ou o que claro que vai levar nessa direção. E por isso que essa conversa sobre o equilíbrio é importante, porque sim, a gente pode estar falando de coisas que, olha, na hora da intensidade a gente pode acabar fazendo bobagem e acabar se colocando num caminho que, lógico, que não vai ser bom. Mas também, quando a gente está equilibrado, a gente consegue enxergar que, tirando as intensidades emocionais, eu consigo me manter nessa visão de que é claro que vai dar tudo certo, por exemplo, sabe? E bom, aí o que eu tô segurando aqui para não esquecer? Mas eu soltei antes da hora, agora eu esqueci.
Certo. Lembrei. Pode ser para algumas pessoas, pode ser que seja muito importante você saber ler as interações que você tem com outras pessoas, porque pode ser que você esteja lidando com pessoas que têm informação que você não tem e que estejam usando essa informação para tentar manipular como você se sente para que você escolha caminhos que não necessariamente te favorecem, mas isso é para algumas pessoas, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2 e o que você precisa ouvir agora? Eu sinto que isso tem relação com aquela parte da conversa óbvio que as coisas vão nessa direção. Se a gente não se estabaca todo, a gente tem um 9 de copas, que é a realização de um sonho, e um 10 de ouros. Logo aqui em cima, essas duas cartas. 10 de ouros, futuro próspero, estabilidade, sucesso, essas coisas. O que está atrás aqui desse 10 de ouros? O sol, um novo dia, cheio de potencial. Renovação, maravilhoso, duas das cartas mais positivas do baralho, na verdade 3 das cartas mais positivas do baralho. O que tem atrás desse 9 de copas? Um 5 de copas. 5 de copas é uma carta que muitas vezes vem falar pra gente de que a gente passa por experiências de contraste, onde através de viver a experiência naquela situação, a gente reconhece que aquilo é tóxico ou que aquilo não é o que a gente quer, e aí isso fortalece o valor que a gente dá para aquela outra coisa que é diferente, e isso a gente dá movimento na direção daquilo que a gente quer, daquilo que a gente favorece. Então, o 5 de copas aqui está reforçando esse elemento aqui, dessa conversa, de que tem situações que elas vêm intensas, a função delas é causar incômodo porque tá criando essa pérola. Às vezes, até quando um negócio que te irrita, te dá raiva, o que você pensa? Eu não sei se é minha lua em Áries, mas assim, às vezes, nessa raiva, é bom porque eu tenho cada ideia boa. Eu tenho cada ideia boa, gente. É uma coragem que vem, uma coisa que eu não fico nem triste mais quando acontece. Então, assim, tem uma coisa aqui sobre isso, sobre muitas vezes se ver lidando com situações que tem essa função de fortalecer o valor que você dá ou o seu entendimento do que é sonho para você. A realização de um sonho não é só uma conversa sobre materialização. Realizar é perceber com muita clareza também. Aí a próxima carta é o Hierofante, o sacerdote, nessa... Ai, que lindo, nessa mensagem, nessa carta. E aí, por que eu dei uma sumida, assim? Porque a imagem me lembrou uma imagem que eu vi essa semana de um artista que eu sigo no Instagram e tudo mais. E eu sabia que aquela imagem tinha me lembrado alguma coisa que eu conhecia. Era essa carta. E lá era Stella Maris, estrela marinha, numa conversa onde a gente está falando de água, mamacote, pérolas. Então, de repente, se você tem uma relação com essa energia de Stella Maris, poxa, tá aqui a sua mensagem. Lógico que Stella Maris, estrela marinha, tá me lembrando da carta da estrela também. Estrela, fé, esperança, possibilidades, abertura de possibilidades. Aí tem aqui também um 4 de copas. Só que na arte desse 4 de copas é normalmente um pedido pra gente não ficar preso em pessimismo, né? Numa energia de frequência baixa, que isso pode atrapalhar a gente de seguir em frente. Faz sentido com as coisas que a gente estava conversando, não vou aprofundar muito ali não. Mas nessa arte eu gosto que fizeram o quê? Esse 4 de copas aqui, essa figura escolhe, ao invés de ficar alimentando a mágoa, o rancor, a chateação, quem falou, deixou de falar, ela fala o quê?
Não, eu vou dar conta aqui de aterrar a minha energia, limpar o meu campo energético para eu ficar bem e eu seguir na direção dos meus sonhos. Quem quer vir comigo, vem. Quem não quer, quem tá contra, fica para trás. Certo? O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 2? E o que é que você precisa ouvir agora? Mais alguma coisinha? Opa, tem sim. Confie. Confie na direção que você está sendo guiado. Confie no seu caminho. Confie no seu caminho. Confie na direção que as coisas estão levando. Confie no que cruza o seu caminho, que as situações que cruzam o seu caminho têm uma função. Querendo ou não, tudo contribuindo para o formar da sua pérola. Certo? Muito bem. Eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular e continuar a nossa conversa, meu site de agendamento é o pollination.com.br. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês. Estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá? Vamos começar aqui então a sua leitura. Meu grupinho número 3, que escolheu aqui essa pedrinha, que é um quartzo rosa. É interessante porque eu não vi a sua carta ainda, mas em todos os grupinhos a pedrinha conversou muito comigo, o jeito que elas quiseram vir participar da leitura. Eu sei que pode julgar aí, não tem problema, mas esse é meu jeitinho. Por quê? Quando essa pedrinha, eu tirei a pedrinha das minhas opções aqui, do meu saquinho, ela escolheu vir para a mesa. Teve jeitos que a pedrinha número 1 aconteceu. Ela insistiu bastante para ser colocada na mesa. Pega esse aqui, ótimo. A pedrinha número 2 se jogou na mesa. E essa pedrinha aqui, ela veio de um jeito muito tranquilo. Então, na hora que eu coloquei assim esse quartzo rosa no terceiro grupinho, já sabendo dos outros dois, eu falei, faz sentido. Então tem uma coisa, assim, sobre a mensagem que você precisa ouvir nesse momento aqui, com esse grupinho número 3, sobre, muitas vezes, a simplicidade das coisas se encaixarem e fazerem sentido de um jeito bem harmonioso, gentil, amoroso. Pode ser que seja uma mensagem que já esteja falando assim. Com gentileza, tranquilidade, harmonia, as coisas sim encaixam no lugar. Muito bem. Aí a carta que aparece aqui para vocês é a representação do sagrado feminino, a deusa Lazy. Lazy, bonito. E ela vem falando aqui de revelação. Então, com esse grupinho número 3, tem uma revelação. Com gentileza, a harmonia, essa energia bastante acolhedora desse chakra do coração, vem uma revelação. Essa é uma carta de número 28, 2, número de parceria, colaboração, flexibilidade, se é entre você e outra pessoa ou você e o universo, ok? 8, um número de vitória através de colocar em prática aí lições que são importantes, que a gente carrega para o resto da vida. E essas 2 e 8 reduz para 10, né? Que é um número de transição. Então tem uma revelação, um entendimento, uma informação que promove uma transição de uma fase para outra, vamos falar assim. Aí eu tô prestando bastante atenção nessa imagem e ela tem nessa mão dela tem uma energia ali, como se fossem raios assim. E tem um dragão que sai dali. O que tá me fazendo ter vontade de pegar um baralho diferente que eu tenho. Peraí que eu já volto. Muito bem? Olha só, vocês vão entender por que eu quis pegar esse baralho. Olha o olhão de dragão que tem aqui logo na capa do livro. Então, eu quero já pegar esse livro aqui
e dar uma olhadinha no que esse baralho aqui conta pra gente sobre o dragão, que eu sei que ele aparece aqui numa posição bem importante. Deixa eu até levantar essa carta aqui pra você. Falando assim, o dragão. A revelação é enxergando o verdadeiro eu de alguém. Pode ser o seu, pode ser o de outra pessoa. Essa é a revelação. Eu tô tão feliz que eu levantei para pegar esse baralho. Aí essa carta fala, equilibrando o ego. O dragão vê tudo. A essência do dragão está com a gente desde antes, a gente enquanto coletivo, né? Desde antes do nosso primeiro suspiro. E estará e existirá mesmo depois do nosso último. Quer dizer, é uma energia muito antiga. Também pode estar fazendo referência à nossa alma, né? Nossa alma que existe antes da gente viver essa vida no plano material e continua existindo depois também. É uma energia que nos observa navegar o mundo externo e também o mundo interno. Quando a energia do dragão é acordada, nós somos corajosos, nós somos visionários e nós podemos facilmente observar a nossa consciência, os nossos pensamentos, né? Acho que traduzindo em português fica mais legal assim. Nós podemos facilmente observar os nossos padrões de pensamento. É como se nós estivéssemos viajando com um grande amigo dentro da gente. Quando nós olhamos no espelho, profundamente nos nossos olhos, nós podemos também perceber um eu atrás do eu. Um eu que existe atrás do eu. Aquele que observa a gente. Esse é o poder do dragão, do sopro do dragão, que é de um fogo transformador que transforma cada célula do nosso corpo. Encontrar com essa energia onipotente, mesmo que por um momento, nos ajuda a nos entregar e deixar ir do controle. Olha lá, o que a gente começou conversando. Me conta aí nos comentários que você tá percebendo isso aí também, né? Você tá percebendo as sincronicidades também. Nós deixamos o dragão nos guiar. Nós subimos nas suas costas para uma longa caminhada e conforme nós atravessamos até os terrenos mais difíceis, o olho do dragão vê beleza em tudo. É dito que um yogi... É dito que se um yogi não vê beleza no mundo, o Agni desse yogi está apagado. Agni descreve esse fogo interno, a inteligência sagrada. Que até mesmo a menção do dragão acorde essa inteligência dentro de você. Amém. Aí diz aqui que o dragão tem uma conexão também com o terceiro chakra. É uma energia sutil do dragão que vive no centro do nosso umbigo. É um Manipura. Manipura se traduz como a cidade das joias escondidas. E através desses portões arde o fogo da transformação e da digestão. Os sábios acreditavam que a saúde do fogo no centro do nosso umbigo é o que governa a nossa habilidade de ver com clareza, tanto as dimensões internas quanto externas. Para muitas pessoas esse pode ser um momento também onde você fica um pouco mais sensível na sua percepção de energia. Uau, bom, muito bem, começamos assim. Só assim que nós começamos, tá? Grupinho número 3, é isso que você precisa ouvir agora. Nós vamos tirar mais cartas aqui, mas eu nem sei para onde nós vamos depois dessa. Então, que legal, adorei. O que mais que a gente pode saber
sobre essa energia de grupinho número 3. Aí eu sinto também que eu tô falando com muitas pessoas aqui, e se não for você, tudo bem, mas que podem estar sentindo um peso de responsabilidade muito grande, se é uma preocupação ou se vendo responsável por algo que é muito importante, que pode ser uma fonte de tensão para vocês. Aí o que eu vejo é assim, calma, né? Aí volta para aquela energia do quartzo rosa, que falou pra gente desde o começo, que é quando a gente entra nessa frequência, que a gente entra em contato com essa energia do dragão que revela algo importante pra gente. Também tem isso, calma, tem um dragão aí. Tem um dragão aí te ajudando, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Aí diz assim, também tem isso, é reconhecer que muitas vezes é o seu lado yang que tá hiperativo. Yang é o nosso sagrado masculino que mora dentro de todo mundo. Não importa se você se identifica como homem, mulher, não binário, é energia, yin yang, opostos complementares que existe dentro de todo mundo. E aí, o nosso lado yang é esse lado que faz todo sentido, né? Que é de raciocínio, de lógica, de avaliação, também de fazer as escolhas, dar movimento e tudo mais. E muitas vezes também é então a força que expressa essa proteção. E se você está se vendo em situações onde você está tentando achar formas de se proteger, proteger algo, proteger alguém, proteger a sua segurança financeira, emocional, seja lá o que for, é um pedido de acolher esse teu lado, acolher o teu yang e fazer um esforço, então, para se permitir ser guiado desse jeito diferente como a gente estava falando. Tem uma leitura aqui no canal que é Conhecendo Melhor Yin Yang. Eu acho que foi esse o título que eu dei. Só tem uma nesse momento que estou postando esse vídeo que tá lá, que tem o título Yin Yang. Então, se você tiver tempo e curiosidade, de repente vale a pena assistir aquela leitura também, mas eu vou continuar aqui dizendo o quê? As próximas cartas que aparecem, 7 de ouros. 7 de ouros é uma carta de dedicação, de plantar sementes, cultivar sementes e colher frutos. E como ela veio acompanhada de Rainha de Espadas, eu ouvi assim, para muitas pessoas, lembrar que tem uma coisa que é garantida. A gente planta sementes, a gente se dedica a cultivar aquelas sementes e essas sementes dão frutos. E a Rainha de Espadas aparece aqui para cortar os dramas, entende? Ou cortar os dramas, é um jeito de falar de pensamento intrusivo, ou de opiniões, ou de distrações que estejam complicando mais isso, ou contando uma história de quem você é, do que as coisas são, o que está disponível para você ou não está, que é diferente disso que a gente está conversando. Então, interessante como está aparecendo isso aqui, porque até mesmo nesse 7 de ouros, eu vejo tem essa imagem primeiro, né? Ela tá assim, com essa mão no coração e tem as luzinhas, né? Na área do chakra do terceiro olho, no coração, nos 3 primeiros chakras, e ela com segurando assim algo importante. E outras 2 figuras, vou até mostrar para você, tipo afastando aquilo que pode atrapalhar essa prática que é mais importante do que as distrações, os dramas não produtivos que vêm da gente, vêm do outro, vêm das circunstâncias. Nesse momento aqui vale a pena criar espaço para encontrar essa frequência aqui desse quartzo rosa, como a gente falou, e preservar. Também tem isso, tem essa preservação. Para muitas pessoas, Por que eu tô tão presa nesses 2? Me conta, por favor. Para muitas pessoas, você pode se reconhecer, porque a rainha, olha só, a Rainha de Espadas também é um guerreiro aqui, né? Com a roupinha dela de batalha aqui.
Então, para muitas pessoas, você pode se ver em situações ou se reconhecer mais como alguém que defende, né? Que defende, que protege, ou você está entendendo melhor, enxergando melhor como você protege o seu coração ou o que é importante para você. Isso não é uma conversa sobre não permitir vulnerabilidade, pelo contrário, vulnerabilidade é força e fragilidade é fraqueza. E aí o engraçado é que onde falta vulnerabilidade tem fragilidade, fraqueza, enfim. Mas tem uma coisa aqui, nessa coisa de revelação, de enxergar, para muitas pessoas você vai enxergar ou como você faz isso, ou um caminho para preservar, proteger, honrar algo que é muito importante, que você quer ver crescer, você quer continuar cultivando para ver crescer. E eu gosto que tem essa energia, que recebe ajuda também dessas outras, a gente vê aqui dessa energia aqui e fala, não, aqui não, né? Vamos preservar esse espaço e essa energia yin, que é bastante yang, de conquista, de proteção. Eu tava falando do lado direito, né? Que o yang protege, não sei o quê. Então, muito bem, muito bem. Então, vem essa coisa na conversa. Não é só yang que protege também. Lembra que quando a gente olha para o símbolo yin yang, tem ali uma bolinha branca do lado escuro e uma bolinha preta do lado branco, entendeu? Então, essas coisas se complementam. Para muitas pessoas, você pode estar integrando isso também nesse momento e é o que você precisa ouvir, que você tem essa habilidade de fazer as duas coisas, mas eu sinto que para muitas pessoas isso é algo que está se revelando, se confirmando, está entendendo mais profundamente nesse momento sobre você, sobre uma outra pessoa com quem você esteja lidando numa situação. Aí tem um as de paus, uma ideia, motivação, inspiração, ativação, tudo isso me conversa aqui com esse as de paus. Também é uma carta de proteção, também é carta de proteção. Aí a próxima carta é os enamorados, né, que mostra essa integração de yin e yang, abraçadinhos aqui numa energia de frequência altíssima. Então, tem uma coisa aqui para muitas pessoas que pode ser uma mensagem sobre um relacionamento, pode ser. Tá bom? Mas para todo mundo é uma mensagem linda também sobre integração com, eu vou falar assim, o seu dragão. Ai, ai. Como é que é o nome da moça do... Não quero falar do seriado famoso lá, que eu esqueci o nome, porque os dragões, não sei, que eu não assisti também, mas parece que os dragões ficam numa posição subserviente, né? Eu acho engraçado. Vou citar o filme de criança, O Meu Dragão Favorito, acho mais legal. Ali tem uma relação mais entre iguais, né? Ou no mínimo o dragão mais poderoso. Todo mundo reconhece que o dragão ali é mais poderoso que todo mundo. Que interessante, uau! Que mais que a gente pode falar para esse meu grupinho número 3? Tá me perdi no tempo aqui. Olha só que legal. Nós temos essa borboleta, esse símbolo de transformação. Eu gosto desse 8 de espadas. Diz assim, que muito disso que a gente está conversando faz sentido, mora no espaço de um jeito de pensar e ir transformando, percebendo a transformação num jeito de pensar, porque logo em seguida vem essa coruja, né, com o rei de espadas, com uma espada em mãos também, um símbolo de clareza, saber enxergar clareza. Corujas também são um símbolo de mudança. Ver uma coruja sinaliza que tem mudança, é a caminho. As coisas estão prestes a mudar. Então tem uma coisa assim, tem dois símbolos de transformação e mudança muito fortes e esses dois símbolos fazendo relação a um jeito de pensar.
De novo, se é seu, se é de outra pessoa, a grande coisa é o que está por trás de tudo isso aqui que a gente está falando é uma transformação num jeito de pensar e entender as coisas. Aí nós temos a estrela que é uma energia cheia de possibilidade, uma energia de cura também. Também pede essa esperança, né? Seguida de... Como é que é o nome disso? Eu acho que esse é o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas, com esse cisne e esse cálice, que aparece aqui para falar o quê? Que nessa situação aqui que a gente está falando, o que você precisa ouvir agora é que tem grandes energias, tem grandes movimentações, integrações, tudo que a gente está falando, muito poder pessoal, muito legal, mas que também, na prática, na hora que a gente vê essas coisas ganhando movimento, tenha paciência com você, com uma situação. O Cavaleiro de Copas muitas vezes fala de oferecer o afeto, o tempo, a atenção, o cuidado, mas não necessariamente é o Cavaleiro de Ouros que está aí com um plano formado na cabeça e todo dia, consistentemente, trabalha na direção daquilo que quer construir. Não tem melhor nem pior. Inclusive, volta para o quartzo rosa. Nesse momento tem muito poder, mas é nessa calma, nessa ponderação, nessa gentileza, nessa falta de pressa, nesse valorizar, inclusive, as coisas que, vamos ser sinceros também, né? Essa oferta desse Cavaleiro de Copas, assim como a gente definiu aqui, também não é de se jogar fora. Especialmente no mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes, a gente ter para oferecer afeto, cuidado ou até mesmo receber isso é de uma joia, é de um valor inegável. Aí tem, em cima daquela carta dos enamorados, tem o louco em reverso. O louco em reverso vem me falando que tem esse despreparo, não, né? O louco representa um salto de fé. O louco em reverso pode estar falando da sombra. O louco, na energia equilibrada, salto de fé. Eu dou um passo, o universo dá um chão e eu sigo otimista na direção do novo. Só que eu sinto que assim, nesse momento, a energia está falando que tem coisas que se mostram, mais vale preservar o que é mais importante. É uma energia que está te ajudando a enxergar certas coisas com clareza, porque pode haver uma vontade, mas que para muitas pessoas você pode não estar preparado para dar os passos do tamanho que você gostaria de dar. Às vezes ali, ó, quando entra em contato com essa energia do dragão, já fala... Nossa, enxerguei o dragão, pode ser exatamente do que você está falando e partiu. Ótimo, mas pode ser uma coisa gradual, entendeu? Então, se isso é sobre você e as tuas vontades, as tuas ambições que estão se mostrando bem legais aqui, ou se é sobre uma situação específica com alguém, tem uma orientação aqui nessa mensagem que cuidado para não dar passos inconsequentes, que esse é o louco em reverso, né? Que ao invés de ser salto de fé, é apenas uma decisão ruim. Como é que fala? Tentar colher as coisas antes da hora, entendeu? Precipitada é a palavra que eu estava querendo achar. Aí as próximas cartas, nós temos, esse é um 10 de espadas, não vou nem mostrar pra vocês porque eu achei meio feia a carta, com todo respeito ao artista, achei meio, fiquei triste de olhar pra essa carta aqui que ela fez. Mas um 10 de espadas fala do fim de uma fase difícil, de uma exaustão mental, e essa carta aqui vem em reverso. Tá? Porque vem falando assim, tem um jeito de pensar que está falido, que ainda não foi renovado. Tem um jeito de pensar que está falido, que ainda não foi renovado. Lembra que a gente viu aqui o casulo, entendeu? As coisas estão se transformando, se revelando, se integrando, se ativando. Nossa, o potencial dessa energia é muito legal.
Eu espero que eu tenha conseguido deixar isso claro. Mas também tem isso. Essa é a flexibilidade para vencer, porque tem um tempo até concluir, integrar, transformar, para abrir possibilidades, para se ver dando movimento na direção de coisas, de pessoas, às vezes em possibilidade e não em teimosia ou repetição de uma dificuldade, entendeu? Nós temos aqui o 4 de copas, que é uma carta que fala também de pessimismo e tudo mais. E aí, um 9 de copas, a realização de um desejo. Então, assim, eu sinto que é uma mensagem que reconhece que tem muitas pessoas que podem estar sentindo o cheiro já, né, dessas possibilidades de viver certos sonhos. Mas, em resumo, é só uma mensagem que está falando, você não está errado. É dessa forma que a gente trabalha junto, mas paciência trabalha muito a seu favor, porque querer colher essas coisas antes da hora não vai ser bom. Tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br. Vou deixar meu site, o link para o site de agendamento na descrição desse vídeo. Mandando um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima.